All right, everyone. Thank you very much for attending this Obrigado session. por estarem aqui. Megan Force-Fit. And just to get a quick idea, how many of you have asked Quantos de a vocês relative or someone you know to undergo a DNA test? já fizeram um teste de DNA? A fair amount of you. And how Alguns de many of you vocês. have had that Quantos de relative or vocês friend já tiveram um amigo que não quiseram fazer o teste? about half of the people who Metade de vocês que estão aqui. And so what I wanted to O que eu quero talk about falar hoje, ways you could maneiras de como interact with these interagir com esses indivíduos, in such a way as em maneira tal promote them de promover willing and uma predisposição e habilidade de submeterem a esse teste. response to your request. So the first thing I wanted to look at A primeira coisa que eu quero falar é por que want to ask a relative. alguém pediria alguma saliva. That's a pretty basic introduction, but it really sets up the rest of the Mas é realmente o que vamos falar hoje. how to ask a relative. Como perguntar, pedir a um parente pela saliva para fazer um teste de DNA? The 3 E's. Vamos dizer, os três pontos que você deve levar em consideração é para educar, Expedite. And we'll go para você quer educar o momento, você quer fazer com que o momento aconteça eficientemente. for a DNA test. E por que? Quais são as razões? Work best when you're comparing DNA between Quando você compara o DNA entre os parentes, second cousin stage, depois que você passar do segundo primo, a maioria do DNA tem um impacto menor, mas importante. often the better. But as many of us have Como vocês já sabem, close relatives are often either wary of DNA testing muitas pessoas são indiferentes ou não querem fazer o teste de DNA, especialmente se eles não estiverem interessados em genealogia. Então, o que temos que fazer é fazer com que esses indivíduos façam parte do seu ponto de vista e desfrute das coisas que você desfruta. Mas como é que você cria esse elemento de confiança, esse elo de confiança e sobrepuja essas barreiras que existem entre você e aqueles que são indiferentes ou receosos de fazer um teste de DNA? Existem muitas razões por que nós fazemos teste de DNA. Para aprender as suas origens, o padrão migratório de sua família. Você pode ir até centenas de milhares de anos atrás com o seu teste de DNA, no passado, na origem de sua família. Podemos falar também sobre a origem atual de um certo grupo familiar através do grupo de DNA. Podemos fazer estudos que nos permitam entender o padrão migratório da família. Outra razão seria encontrar primos genéticos, pessoas que compartilham da mesma estrutura de DNA que você tem, que os seus parentes imediatos têm, para fazer o mapeamento do cromossoma. E talvez, mais importante, para fazer testes de hipóteses. Se você chega num ponto que é considerado um beco sem saída, você não sabe para onde ir, muitas vezes o teste de DNA lhe permite. Essa é uma introdução bem básica do porquê DNA é importante. Um outro tipo de DNA, de teste de DNA que vamos falar hoje, além do que vocês já fizeram. As 4 companhias que oferecem são o projeto Genographic, Ancestry, 23andMe. E por que pedimos aos nossos parentes que façam esse teste? Às vezes porque nós não estamos certos se certos parentes são parentes de verdade, sanguineamente falando. Às vezes você quer traçar o padrão, o trajeto do cromossoma Y presente masculino
que projeta o parâmetro de 1 a centenas de participantes em uma simples conexão genética. O maior número de informação que você conseguir agregar, maior será a probabilidade de você agregar a inteligência necessária para sobrepujar momentos em que você não consegue adiantar a sua genealogia. Eu tenho um projeto, é um projeto pequeno, e muito porque o nome dessa pessoa por si pertence a um grupo pequeno e eu não consigo encontrar muitos indivíduos que se submetam a esse teste para me dar a origem genética. E é importante, por exemplo, mostrar a essas pessoas o mapeamento do cromossoma, para que você possa comparar com outros testes que você fez anteriormente. Por exemplo, aqui está o cromossoma, o mapa do cromossoma de um dos nossos 4 ancestrais. Para fazer isso, temos que testar. Eu não posso testar os meus avós, então eu uso o DNA de um primeiro primo ou de um segundo primo daquele lado da família, daquele avô ou daquela avó, para me dar a estrutura de cromossoma que eu preciso para adiantar a minha pesquisa. Uma maneira que eu uso, eu quero testar algumas hipóteses que eu tenho de relacionamento. Eu tenho um parente em alguma localidade e eu tenho a hipótese de que aquele parente é correlacionado com uma outra pessoa em uma outra área, relacionado geneticamente. Então, através do teste, eu estabeleço a realidade ou não da minha hipótese. Um exemplo, a minha bisavó, Helen Johnson, nascida em 1889 em Nova York, baseada na certidão de nascimento, o pai dela não é conhecido. O nome da mãe está aqui, mas o nome do pai não está. Eu não sei quem são os avós da minha bisavó. A pergunta então se torna, eu posso usar o teste de DNA para identificar o pai biológico da minha bisavó? Agora eu estou falando o meu tetravô. Mas a fim de fazer isso, como você viu nos outros slides, a minha avó morreu em 1983. E eu não posso testar o seu DNA. Então, a fim de fazer isto, de revitalizar o processo, eu vou ter que usar um outro parente que tem uma ligação genética. Veja a minha árvore genealógica aqui. Aqui está a minha bisavó e seu marido. Eles tiveram 2 filhos, um masculino e um feminino. O masculino é o meu avô. E cada um deles tem um neto. E seus netos são primeiros primos meus. Então, eu vou vou fazer o teste de DNA daqueles primeiros primos para poder estabelecer o elo. E assim eu vou saber de onde veio. Eu vou fazer o mapeamento genético através dos primeiros primos. Mas aqui tem um problema. Para mim, essa pessoa, para o meu pai não foi problema. Mas os primos do meu pai não estavam disponíveis e eu não os conhecia. Nós nunca nos comunicamos antes e essa pessoa não está envolvida em genealogia. Então é uma pessoa estranha, 100% estranha para mim. Nós sabemos que o outro existe, mas pedir um estranho para me dar o seu DNA não é algo fácil. Nem sempre acontece. Para mim, esse indivíduo pode ser o último recurso na Terra que pode ter aquele DNA que eu estou querendo para descobrir quem é o meu
o meu bisavô. Então, como é que eu faço essa pergunta? Como é que eu peço a essa pessoa para fazer um teste de DNA? Vamos discutir como não fazer primeiro. Não simplesmente apresente a si mesmo e pergunte, você pode fazer um teste para mim? Não é bom, não há maneira adequada de estabelecer um relacionamento de confiança. Muitas pessoas simplesmente vão enviar uma carta ou um e-mail pedindo para fazer um teste de DNA. E vão dizer quanto custa e perguntas e se coloca à disposição para qualquer pergunta. Então, o método, a maneira de se aproximar dessas pessoas, muitas vezes dificulta a comunicação. Eu sei que existe certas vantagens nesta objetividade, mas tenham cuidado que ninguém vai confiar num estranho com informação tão importante como o seu mapeamento genético. Então, vem a questão da educação. Quando você está falando com uma pessoa estranha, algumas perguntas você deve considerar. Primeiro, quem é você? Quem é você? Essa pessoa precisa saber. A pessoa que está recebendo o seu e-mail, a sua carta, o seu contato. Eles precisam saber quem é você. Eles querem saber por que você quer aquela informação. Então, você tem que se apresentar de maneira tal que eles possam entender quem você é e o que é que você faz. Eles têm que entender o grau de parentesco que existe entre você e essa pessoa. Então, compartilhe o maior número de informações pessoais possíveis que vai permitir que essa pessoa se identifique com você. Se você é o administrador de um projeto DNA, você tem que dar a ele uma maneira de decidir se você é uma pessoa que pode confiar, pode ser confiada ou não. Dê a eles alguma razão para querer acreditar em você. Quando eu me apresento ao meu primo, eu digo, meu nome é Blaine Bettinger, e eu sou filho do seu primo Christopher, e nós temos os mesmos bisavós, Frank, e esse é o nosso relacionamento. Uma vez que a apresentação é feita, e uma vez que a educação, que o elo é estabelecido, eu teria uma chance maior de conseguir o que eu quero. Se você está fazendo o trabalho administrativo e contactando outras pessoas, você pode simplesmente dizer isso, olha, eu sou essa pessoa e eu estou administrando este projeto. Então, você está estabelecendo o padrão de confiança que deve existir entre duas pessoas e dando a essas pessoas as razões para confiar em você. E esperamos que eles concordem. Agora vamos ao que vale, o que nós queremos realmente. O que é que nós queremos que esse indivíduo faça? Então, quando falamos sobre o que estamos precisando dessa pessoa, eles podem não entender exatamente o que é DNA, o que fazer, por que fazer, o que você vai fazer com essa informação, o que você não vai fazer com essa informação. Explicar o que o teste de DNA faz e o que o teste de DNA não faz. Digamos que você então apresenta a ele o conceito de mapeamento genético familiar, para que essa pessoa entenda o porquê que você está querendo aquele teste. Diga a ele ou a ela as vantagens desse teste, aquilo que o teste vai dizer e aquilo que o teste não vai dizer. E você, assim, começou a mostrar um tópico sobre privacidade e preocupações de saúde. Se você está mandando
falando sobre o propósito da sua pesquisa, mostre a ele links relacionados à pesquisa que você está fazendo, coloque informações na mão dessa pessoa para educar essa pessoa no que diz respeito ao projeto que você está envolvido. E a próxima pergunta é por que você está pedindo isso? Você vai mostrar a essa pessoa por que a participação dessa pessoa é importante. Então, parte da maneira de envolver esse indivíduo é deixá-lo saber do mistério que está nas suas mãos, do problema que você tem, do seu dilema, e que essa pessoa pode ser a solução e vai, sim, desenvolver o banco de dados que você precisa para estabelecer o mapeamento biológico. Esperamos que isso faça com que o indivíduo tenha interesse de participar no seu projeto. E explique as metas do projeto e a importância da participação deste indivíduo no projeto e a importância do DNA desse indivíduo em estabelecer a credibilidade do projeto e ajudar a sobrepujar momentos de indecisão. Você não quer dar muita informação ao indivíduo para não sobrepujar esse indivíduo com muita informação. Porque hoje muita gente não tem muito tempo de ler e-mails que têm muitas e muitas e muitas páginas. Mas apresente o tópico e explique a importância da sua participação de maneira objetiva e educada, mas também que não seja muito longa para não desencorajar as pessoas. Por exemplo, no meu projeto, eu disse as coisas que eu descobri as dúvidas que essa pessoa tinha, eu fui capaz de responder essas perguntas, colocá-los em paz com relação aos meus interesses, e assim eu os incentivei a promoverem o que eu precisava. Agora, o segundo ponto, nós queremos que eles participem do projeto. Nós queremos que eles tenham uma participação ativa. Então, além de participar, depois de educar, você quer participar, a participação deles. Uma vez que eles entendem a educação que você deu para eles através da informação deles do projeto, você quer deixar claro a participação deles, quão importante é. Então, você diz a ele por que isso é importante para eles também. Por que é que eles querem participar, devem participar, e como é que a participação deles vai beneficiá-los. Isso é muito importante. Beneficiá-los. O que é que uma vez que ele sabe o que é que vamos aprender do DNA, ele vai entender o que os resultados vão ser capazes de ensinar a todos através da participação dele, os dados que eles vão conseguir interpretar, aquilo que eles vão conseguir aprender. Dessa perspectiva em diante, a pergunta se torna menos ofensiva, preocupante, porque a pessoa foi educada e agora se sente na obrigação de participar devido à importância da participação da pessoa. Apesar de nem todas as pessoas estarem interessadas em genealogia, como é que você atrai essas pessoas que não interessadas em genealogia? Could care less about who their parents were, much less who their great-great-grandparents were. Todas as pessoas têm um interesse natural de conhecer mais sobre os seus antepassados. Então, nós temos duas aproximações diferentes aqui. Um é dizer que o teste vai beneficiar a todos. E outros dizer que o teste vai beneficiar a outras pessoas também. Então, a aproximação número 1 vai beneficiar essa pessoa.
Você pode dizer à pessoa que ela vai aprender sobre o seu sobrenome e sobre as suas origens. Você vai dizer a essa pessoa sobre o mapeamento do cromossoma, o que você vai aprender sobre o DNA e sobre os seus antepassados. Vai conectar a eles com parentes que eles têm curiosidades de aprender, ou até descobrir uma pergunta ou interesse pessoal daquela pessoa. Eles podem não ter interesse em genealogia, mas eles terão interesse em outras coisas que são providenciadas pela genealogia. Então, cabe a você decidir o que fazer. Uma maneira que eu encontrei para fazer com que as pessoas possam estar interessadas, mesmo que não estejam interessadas em DNA ou genealogia, é enfatizar a etnicidade que você pode pegar, as informações que você pode pegar com esse teste. E eu percebi que muitas pessoas fazem um teste só para pegar esse tipo de informação, e não necessariamente para se conectar com os seus primos geneticamente. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que não estão envolvidas em genealogia. Então, para que vocês possam perceber, tem muitas pessoas que querem que vocês compartilhem isso. E talvez esse é o tipo de... Talvez seja muita informação, mas uma coisa é, se você usar essa maneira, não prometa demais, ou prometa mais do que vocês possam entregar. Esse percentual que nós estamos entregando é muito crua, mas nós não podemos prometer a lua para eles. Tenha certeza de mencionar as limitações ou falar de uma maneira que eles não acham que isso vai ser um produto milagroso. Isso é a primeira maneira, como que eles vão ser beneficiados com esse teste do DNA. O segundo, a maneira de falar é uma maneira altruísta. Como que isso pode ajudar as outras pessoas? Como talvez eles tenham as chaves para poder abençoar a vida de mais pessoas. E se ela participar desse projeto, esse projeto vai ser ainda muito melhor. Então, para um mapa do cromossomo, elas podem entender que elas têm a chave de tudo que a gente precisa. Ou dê uma hipótese específica que ela pode ajudar. A gente pode falar que o seu DNA pode responder um mistério genealógico. E eu acho que isso é uma grande maneira, mesmo para uma pessoa que não está envolvida com genealogia. Então, isso faz com que as pessoas sejam partes, sejam um stakeholder. E isso vai poder envolvê-los e ver que eles fazem parte da solução. Então, eles vão sentir que eles vão fazer parte desse mistério genealógico e fazer parte do teste de DNA. Eu acho que essa é uma ótima maneira para poder ajudá-los a sentir como parte, dono desse sistema. Então, tem vários, eu posso ler para vocês parágrafo por parágrafos como mistério, mas façam uma introdução. Façam com que eles fazem parte da solução. Vocês têm alguns dos DNAs que você pode falar. Você tem um DNA que pode me ajudar com esse mistério. Um exemplo que eu gosto de usar é a tree line, a árvore genealógica. Quando você faz essa árvore genealógica, isso pode mostrar, ou tree lines, desculpa, nesse website, você pode mostrar de uma maneira bem visual. Eu tenho aqui um casal, eu tenho uma que fala que eu estou procurando pela família de Helland, que é esse que está circulado. Então, isso foi o que foi criado no Tree Lines, para educar as pessoas sobre a pesquisa que eu tenho feito, a procura dos meus ancestrais. Isso está disponível. Então, quando você clicar, você vê que eu comecei com uma foto interessante, fala como eu estou usando o DNA para explorar um mistério específico. Então, se você clicar na apresentação, você vai ver outros slides e é bem visual. Então, tem uma foto e tem uma descrição curta. Não faça algo muito longo que as pessoas eles não fiquem interessados em ler, mas sim uma coisa fácil para poder ler. Tem um documento, como vocês podem ver. E, novamente, um pouco mais de informação para que eles possam se interessar no que você está fazendo. E, no final,
Eu explico como que o DNA ajuda a explorar os nossos ancestrais e como que eu vou usar o DNA para poder ajudar para encontrar a minha tetravó. Então, algumas das dicas para usar esse tipo de tecnologia, ou um slideshow, ou um PDF, é fazer com que seja um documento curto, principalmente na introdução. Se você está fazendo isso pela primeira vez, dê menos coisas para que eles possam, dessa maneira, saber. Deixe com que seja interessante. Não põe muitos fatos que seja informação demais. Põe documentos, as pessoas são muito visuais. Então, vocês querem usar esse tipo de informação para manter eles envolvidos. E se vocês não podem, põe informação como eles podem nos ajudar. Então, eu mandei isso num link para um parente e no final desse meu e-mail eu fiz um pedido. Então, nesse e-mail, eu coloquei um outro link para que eles possam ir para essa apresentação que eu tenho nesse website chamado Treelines. Então, isso talvez você pode ajudar as pessoas. Então, manda um e-mail com as informações, com um parágrafo bem curto, mas quase que implorando a ajuda deles. E eles vão ajudar nessa pesquisa. Outra maneira de fazer com que eles fiquem envolvidos é colocar eles numa árvore genealógica. E tem várias maneiras diferentes. Você pode ir no Wikitree, Ancestries.com e muitas outras opções. E vocês podem colocar isso de acordo com o sobrenome ou o nome do meio ou outras informações de grupos que vocês estão buscando. Se eu estou perguntando para esse meu parente, eu posso ter a árvore genealógica que nós já temos e mostrando quais os pontos que eles podem me ajudar nessa árvore genealógica. Essa é uma outra maneira que eles possam sentir parte do projeto. Outra coisa que nós podemos mandar eles para websites específicos. Então, por exemplo, como Word Families, Family Tree. E isso, lá tem milhares de informações. E isso eles vão entender melhor. Quanto mais informação envolvente, uma informação que envolve as pessoas, isso vai ajudar com que eles passem. Uma outra opção é uma opção que eu chamo de caça aos nossos ancestrais. Então, tem vários websites. É um projeto onde o nome do projeto é Encontrar os Pais de Helen. Então, aqui, eu coloquei vários documentos que eu encontrei, que me ajudam, que eu espero que me ajudam a resolver esse problema. Então, eu posso direcionar esse meu parente para esse website, para que eles possam aprender mais sobre esse mistério. Também, se vocês quiserem colocar uma frase ou um parágrafo implorando a ajuda deles, seria bom. Uma outra maneira para fazer com que eles sintam-se parte do projeto é ter uma brochura. Quando vocês mandarem esse e-mail, põe um anexo em PDF com as informações. Se for um projeto de DNA, põe as estatísticas sobre o projeto de DNA, sobre os grupos importantes, alguns links sobre as informações, e uma grande coisa sobre isso é, uma vez que vocês criarem esse documento, você pode usar várias vezes essa brochura. Bem, isso nos traz ao nosso último ponto. Então, o que o teste de DNA é? O porquê que nós queremos esse teste de DNA? E nós esperamos que nós podemos envolvê-los nisso. E querer que eles estejam envolvidos nesse teste do DNA, né, e ajudarmos nesse mistério. Então, algumas das perguntas que vocês podem pensar sobre para facilitar e deixar com que o processo seja mais rápido, muitos de nós sabemos quais são as coisas que vão nos atrapalhar no caminho. Então, uma das perguntas é, o que vocês podem fazer para agilizar o processo para ajudar? Então, dos problemas que pode ter, como nós vemos,
são a indústria, é o mesmo problema que as indústrias e os websites têm, é compartilhar as informações e também sobre privacidade e também custo. Por exemplo, quando 23andMe, uma companhia chamada 23andMe, eles estavam oferecendo o serviço, o teste que eles estavam fazendo talvez não era o melhor teste. Se vocês estão um pouco preocupados sobre a informação da sua saúde, então, tem alguns documentos que você pode assinar para mostrar para pessoas que isso nunca pode ser usado para que possa descobrir os problemas de saúde que eles têm, ou as doenças. Então, mas esse não é o objetivo de usar da saúde deles. Mas não prometam, tá? Se caso vocês não tenham certeza. Porque isso pode ser um problema muito grave, pode ser anético. Então, um dos problemas que nós temos de privacidade é o que nós podemos fazer para que possa ser mais fácil? Como que nós podemos antecipar os problemas? Nós podemos sugerir um teste, onde não precisa colocar informação de saúde, ou falam os tipos diferentes de teste DNA, e talvez um do que eles estejam interessados. Talvez vocês possam interessar em falar sobre DINA, que é um ato aqui nos Estados Unidos onde você não pode usar, que provém algumas proteções, que você não pode usar o DNA para informações de seguro de saúde, de vida ou de trabalho. Então, isso é uma promessa, mas não prometam demais. Mas talvez é uma coisa que eles não estão interessados. Talvez essa informação não é interessante para o primeiro e-mail. Se alguém falar, não, obrigado, eu estou preocupado com isso, eu não quero que o governo tenha o meu DNA e possa discriminar contra mim nas minhas aplicações de seguro de saúde e outras coisas. Então, esse talvez seja o momento de responder com mais informações. Se vocês não têm muito mais respostas, então você pode usar a parte de educar, de agilizar ou de envolvê-lo para diminuir as preocupações que eles tenham. Um dos maiores problemas que você pode um dos maiores problemas que vocês podem resolver é pagar pelo teste. Talvez não seja uma realidade para uma pessoa que está fazendo o teste de DNA pelo sobrenome. Imagina se você pagar pelo teste de todas as pessoas que têm o mesmo sobrenome, e se você esperar principalmente que tenha centenas de participantes, vai ser um problema para você, e isso vai ser um custo muito alto. Mas isso está mais em linha quando você pede para um parente próximo, ou alguém que você acha que vai ajudar a responder alguma hipótese específica. Então, aí eu sugiro para que vocês possam oferecer para pagar pelo teste de DNA. Então, eu já ofereci para pagar. Eu tive um indivíduo que pagou pelo próprio teste. Então, eu percebi que isso pode realmente ajudar e faz com que a pessoa queira fazer um teste de DNA também. E $99 por teste é não é tão caro quanto era no passado. Então, por exemplo, eu estou feliz por pagar pelo teste DNA e que pode mandar para vocês. Então, o que eu posso falar é, olha, eu estou mais que feliz de pagar pelo teste para vocês e eu posso mandar isso direto para vocês para me ajudar nesse processo. Então, eu posso falar, eu amaria poder te mandar. Esse é um exemplo. Me diga se vocês têm alguma preocupação, alguma pergunta. Se você puder me dar alguma maneira de contactá-lo. E aí você dá uma maneira de eles contactar vocês e espera, com esperança, né, que eles possam participar. Então, considere talvez uma carta escrita com a própria mão. Então, muitas vezes as pessoas, se você não conhece a pessoa, mas se você escreve uma carta à mão, talvez a pessoa esteja mais disposta a poder ajudar do que se você escrever somente um e-mail. Mas se tem um indivíduo na Terra que tem a chave do DNA que vai lhe ajudar a resolver um mistério, talvez esse seja o motivo. Escreva uma carta à mão. E talvez vocês possam
pensar o que outros membros da família sabem. Você pode perguntar para outros familiares. Você acha que o John ele responderia para o meu pedido se eu escrever uma carta à mão? Pense também no tamanho da carta ou do e-mail ou de quanto você vai estar mandando para eles. Eu tenho um e-mail, eu recebi um grande e-mail e o e-mail foi fantástico de alguém que estava nós dois já tínhamos feito o teste, mas ela pediu para compartilhar a informação para que ela pudesse passar por um dos blocos que ela estava tendo. E foi um grande meio de comunicação. E o comprimento do e-mail não foi muito grande. E tinha uma introdução falando sobre a companhia. No outro parágrafo, falando sobre o mistério que ela estava esperando resolver, usando o meu DNA. E o terceiro parágrafo foi uma requisição para compartilhar a informação, que seria fácil de compartilhar. Então, foram 3 parágrafos no e-mail, que foi curto, foi interessante, tinha um pouquinho de humor. Foi uma grande maneira de fazer com que eu me envolvesse nesse mistério dela. Se eu não quisesse participar, eu me senti mal, porque o e-mail dela foi tão envolvente que realmente me fez querer ajudá-la. Não fique com medo de fornecer maneiras de se comunicar. Talvez essa pessoa não queira te comunicar por e-mail. Talvez, se você escrever uma carta, por exemplo, dê seu endereço, dê seu número de telefone. Não fique surpreso de receber uma ligação. Muitas vezes as pessoas me ligaram e eles queriam um pouquinho mais de informação. E eu penso que muitas vezes as pessoas querem fazer uma comunicação humana com alguém antes de pedir para que nós façamos parte de um teste de DNA. Eu acho que isso é um grande passo. Porque quando você fala com a pessoa no telefone, você realmente ajuda a resolver alguns dos mistérios. Bem, dos 3 pontos, eu acredito que envolver é o mais importante. O número 2 é o mais importante. E porque isso orienta as pessoas a submeter as informações para o teste de DNA. Então, quando você pede um primo para compartilhar informação contigo. Então, todas essas companhias, eles pegam uma lista de primos que muitas vezes eles te mandam uma lista de primos que tem centenas de nomes. E não é normal ou comum que quando você lê esses nomes, vocês vão saber quando vocês são, qual parte da família eles são. Então, tudo isso requer um trabalho árduo do nosso lado. E para fazer esse trabalho extra, muitas pessoas não têm tudo que eles precisam na website deles. Então, todos os nomes, os sobrenomes, quando tem o seu profile feito, isso vai nos ajudar a resolver esse problema com DNA. Principalmente no website chamado 23andMe, se não tem um documento público, é difícil de poder envolver a pessoa nesse mistério, ou na pergunta que você está querendo resolver. Então, quando você está pedindo para as pessoas se envolver ou participar, como que você vai compartilhar a informação? Como a informação compartilhada entre vocês vai beneficiar a eles e as outras pessoas? Se eles compartilharem a informação, como que isso vai ajudar-nos a resolver um mistério? Uma outra maneira de fazer isso é muitas vezes agilizar o passo, que é o terceiro passo, vai fazer com que seja mais fácil para eles compartilharem a informação. Muitas vezes me pedem que eu compartilhe a informação, mas o que significa? Significa que eu quero mandar a informação de todos os meus ancestrais, ou como que nós vamos focar nossa pesquisa? Quando vocês forem pedir algo, façam um pedido específico para que eles possam ler rápido o seu e-mail e poder dar informação. Eu acredito que é tudo bem para eles direcioná-los à sua página, mas tenha certeza que sua página está preenchida com as informações necessárias.
eu não sou um grande fã desse método, porque talvez você tenha toda a sua linha lá já, e se você quiser focar somente numa linha, é muito complicado para eles, mas tenha certeza que seja bem simples. E é menos importante do que querer se comunicar com todo mundo do que somente focar em uma linha. Então, aí se preocupem em envolvê-los e fazer com que eles participem e também agilizar o processo. E se você tem um primo de segundo grau, mas que vocês não sabem como de qual parte da família eles vêm, talvez você pode falar de qual parte da família vocês são relacionados. Eu posso falar quantos primos de segundo grau eu tenho no website 23andMe que não estão interessados, mesmo que eu mande um e-mail que seja interessante. Não pensem que seus primos de segundo grau eles vão estar interessados, porque muitas vezes não é o caso. Então, envolvam eles de uma maneira que eles possam querer participar e te dar informação para que aquela informação possa pescá-los e dessa maneira eles ficarem envolvidos também. Tenha certeza que tenha as fotos, seja bem visual para que eles possam ser tocados e tenham o desejo de participar. Como eu disse, agilize. Como que vocês podem fazer para que seja fácil para que eles compartilhem a informação com vocês? Se vocês têm uma árvore genealógica online, pede para eles irem lá e dar uma olhada. Ou talvez seja necessário algumas vezes para educá-los. E se você somente está interessado em compartilhar as suas informações, muitas vezes nós achamos que eles conhecem sobre o teste de DNA e somente porque eles já fizeram teste de DNA numa companhia, por exemplo. E nós não podemos somente achar que eles são familiarizados, talvez nós temos que educá-lo. Então, e qualquer um, hoje, por exemplo, pode fazer um pedido do teste de DNA e muitas vezes nem saber. Então, talvez vocês realmente vão precisar educá-los sobre esse teste de DNA. Muitas vezes vocês podem perceber, né, pela página deles na internet, se eles têm alguma informação. Mas quando vocês contactá-los, não deem muita informação para fazer com que eles achem que é informação demais. Então, menos informação é melhor, porque todos nós somos ocupados. Então, nós não queremos sobrecarregá-los com muita informação. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos providenciar informação suficiente para que eles possam ter o desejo de compartilhar. Muito obrigado.